bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e dê o seu like, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A maldade no mundo prova que Deus não existe? Primeiro, é preciso definir o que é a maldade. No dicionário, maldade é prejudicar ou ofender, atitude má, perversa, crueldade, desumanidade. Outra definição de maldade é falta de empatia. Quando você provoca o mal a alguém, é porque você não está muito preocupado com que essa pessoa venha a se machucar fisicamente ou emocionalmente. Isso significa que você não se importa com o outro. Veja, que o mal é um atributo basicamente humano. O animal não é intencionalmente mau. Ele mata por instinto, para sobreviver e para procriar. Não existe a intenção de fazer o mal por prazer, para prejudicar ou para se beneficiar de alguma forma. Ou seja, o animal não é mau. O animal apenas segue seus instintos e mata para sobreviver ou para defender um território, né, ou o seu rebanho, a sua companheira e os seus filhotes. Ou seja, mata para procriar e para sobreviver, mas não por maldade. Já o ser humano não. O ser humano muitas vezes faz o mal pelo simples prazer de fazer o mal, para se impor ao outro, para obter vantagens para si. Neste caso, o único animal que faz isso é o homem. O mal é a incapacidade de se colocar no lugar do outro e se comover com o seu sofrimento. O mundo é perfeito como o mundo material pode ser. Todos os seres vivos são independentes, isso quer dizer que precisam um do outro para manter a vida no planeta. Ou seja, todos os seres vivos, desde os microscópios até os macroscópios, como nós, como os outros animais, eles dependem uns dos outros, né? Então, nós não podemos viver uns sem os outros. Para você ter uma ideia, se hoje morressem todas as abelhas ou todas as minhocas do mundo, nós passaríamos fome, né? Porque elas são imprescindíveis para a flora do nosso planeta e também para nós. Para se ter uma outra ideia, um outro exemplo muito clássico, nós temos diversas bactérias em nosso intestino. Um exemplo. Se não fossem essas bactérias, nós não sobreviveríamos, né? Porque são elas que metabolizam muitos vitaminas, minerais, né? Então, elas ajudam o nosso intestino a funcionar. Tanto é que quando você faz uma lavagem intestinal ou tem uma diarreia, uma coisa parecida, você precisa repor esta flora intestinal. Elas são importantíssimas para você ver que uma simples bactéria define se uma pessoa vai sobreviver ou não. Também, os seres vivos precisam reciclar os nutrientes que são limitados no mundo, assim como é necessário evitar a superpopulação, que provoca doenças e escassez de recursos, comida e espaço físico. Então temos a morte física e o nascimento. É um ciclo perpétuo. Ou seja, para o mundo material nós somos um mundo perfeito, tudo equilibrado, uns dependendo e ajudando os outros, né? E ao mesmo tempo reciclando os nutrientes, né? Quando um animal, um ser vivo morre, né, outros seres vivos eles se alimentam deles, pois eles disponibilizam, né, os nutrientes na natureza. Assim, para vivermos um mundo material é necessário que haja o
o nascimento e a morte em um ciclo perpétuo. Mas porque existe o mal na terra, é por vontade de Deus ou permissão de Deus, a existência da maldade não prova a inexistência ou a crueldade de Deus? Será? É óbvio que não é uma coisa ou outra. A maldade no mundo tem como causa a consciência, a inteligência e o livre-arbítrio. A maldade no mundo é provocada pelo homem, e só o homem pode erradicar o mal no mundo. Deus não vai intervir em nosso livre-arbítrio. Quando o homem se cansar de ser mal, naturalmente vai se regenerar. Então o mal na terra deixará de existir. Para acabar com o mal na terra, Deus teria duas alternativas: eliminar toda a humanidade ou tirar a nossa liberdade, o que ele, em minha opinião, não fará. O mal no mundo será erradicado com o progresso e a evolução da humanidade e ocorrerá naturalmente. Prova disso é que existem hoje países com baixíssimos índices de criminalidade, onde a miséria foi erradicada e as prisões estão vazias. Veja bem, para que Deus erradicasse o mal no mundo, seria preciso duas coisas. Primeiro, que ele destruísse a humanidade. Segundo a Bíblia, uma história bíblica que exemplifica bem isso, Deus, uma vez, teria feito isso, erradicado o mal no mundo, trazendo o dilúvio. Só que isso não resolveu, não adiantou muito, pois o mal renasceu, pois havia a humanidade. O mal só será erradicado quando a humanidade se aperfeiçoar, e compreender que a maldade não compensa. Ele fizer uma reforma íntima, uma reforma de si. Quando ele fizer essa reforma, ele será incapaz de prejudicar o próximo ou a si mesmo. Outra solução seria tirar a nossa liberdade. Ora, a liberdade é o bem maior da humanidade. Nós não saberíamos viver sem a nossa liberdade. E é a nossa liberdade que faz com que cada um de nós seja único e que a humanidade seja maravilhosa pelas diferenças, sendo uma humanidade só e milhões de individualidades. Muitas doenças já foram erradicadas no mundo, inclusive o câncer será. É só uma questão de tempo. Existe maldade no mundo porque o homem usa seu livre-arbítrio de forma errada. Quando a humanidade se cansar de sofrer as consequências da estupidez, egoísmo, ignorância e ambição, a maldade deixará de existir. Mas Deus não poderia ter criado o homem perfeito? Poderia. Mas seria um ser artificial, sem vida, sem experiência e sem diversidade. Seríamos todos iguais, sem graça, sem mistério. Seríamos seres semelhantes a robôs. Se Deus nos tirasse o livre-arbítrio, nos tiraria a liberdade. Criando-nos perfeitos, nós seríamos todos iguais. Sem graça, sem história, sem passado, sem erros, sem acertos. E seríamos perfeitos sem esforço próprio. Isso seria muito triste. Mas Deus não poderia eliminar os maus e deixar somente os bons na terra? Poderia sim. E segundo a Bíblia, repetindo, ele já fez isso com o dilúvio, mas como podemos ver, não adiantou. Essa alegoria bíblica expressa muito bem que a maldade é natural ao homem e só vai ser erradicada com o progresso social, intelectual e espiritual da humanidade. A humanidade é uma só, ninguém perderá e ninguém será deixado para trás. Ninguém se perderá ou será deixado para trás. Deus se importa com cada um de nós e toda a humanidade vai evoluir e atingir a consciência da perfeição, porque já somos perfeitos originalmente.
Um ser perfeito só pode criar seres perfeitos. Ou seja, se Deus destruísse a humanidade, Ele estaria admitindo que cometeu um erro. E Deus não erra. Então, se somos assim, há um motivo. E o motivo é o nosso crescimento interior. De um ser criado simples e ignorante a um ser angelical. É aí que existe, é aí que é a maravilha, é o mistério de Deus. O que faz a humanidade fantástica é justamente o fato de sermos uma só humanidade em conjunto e únicos individualmente. Não, a maldade na fase inicial da evolução humana não é prova da inexistência ou perversidade de Deus. É prova da sua suprema sabedoria. Ela sabe, Deus sabe o que faz. Namastê. E ficamos por aqui, por hoje. Agradeço a todos vocês o apoio ao nosso canal. Peço a Deus que nos ilumine, que guie o nosso caminho, dê paz, saúde, prosperidade, equilíbrio, harmonia e amor. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!